Oi, gente, voltei, vou fazer a segunda parte do vídeo. Eu sou a Kátia, do Abacateiro Ateliê. Então, vamos lá, ó, aqui nós temos a nossa base. Como que a gente vai subir essa base? A gente vai subir pegando por essa argolinha aqui, no meio do pontinho, tá? No meio do pontinho, ó. Você coloca a sua agulha no meio do pontinho. Então, o que que a gente quer com isso? A gente vai deixar aparecer só esse fiozinho aqui, essas argolinhas do lado de cá. Essa outra, ela vai ser pega pela laçadinha, tá bom? Então, como que a gente vai começar? Você vai deixar essa parte aqui do avesso pra baixo e essa parte do direito pra cima, tá bom? Onde a gente vai começar? A gente vai começar reto com isso aqui, ó, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, nesse aqui, e vai fazer o primeiro pontinho, tá bom? Vamos lá? Antes de fazer o primeiro pontinho, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma dica, né? Eu sempre faço isso nos meus vídeos. Você vai dar uma voltinha com fio e vai fazer fio conduzido somente na primeira carreira, tá bom? Então, você vai, ó, pegar o fio, colocar pra frente, ó, puxar pra frente e vai... Eu vou colocar aqui mais pertinho, tá? Pra ficar mais fácil. Aí, você vai pegar esse fio aqui que a gente vai conduzir, ó, e vai passar ele pro lado de cá. É só fazer isso aqui, tá bom? Mas é só na primeira carreira, não tem necessidade, tá? De você fazer isso nas outras, não. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer o primeiro pontinho aqui. Só isso. A gente vai seguindo assim, tá bom? Ó, 1, 2, ó. Não tem problema que ele fique mais abertinho aqui, não tem problema que ele não fique em pezinho aqui, porque depois ele vai ficar. As carreiras seguintes, as outras duas, elas vão esticar ele pra cima, então ele vai ficar retinho, fica tranquila, tá bom? Ó, mais um pontinho baixo centrado, ó, mais um pontinho, e assim você vai. Tá bom? Ó, não tem problema. Vai ser muito legal finalizar essa carreira e começar outra, porque aí você vai realmente constatar isso, que ela vai ficar mais estruturadinha a partir da segunda ou da terceira carreira. Fica tranquila, tá? Quando você colocar a agulha, você vai falar: ai, Kátia, mas o meu trabalho ficou tão molinho na primeira. Fica um pouquinho mesmo, porque a gente não tá pegando quase nada, a gente só tá pegando uma argolinha. E para dar o efeito mais arredondadinho, a gente só tá pegando uma argolinha. Então, o que que acontece? Como a gente só tá pegando uma argolinha, ele não dá a sustentação para essa carreira, que não tem problema, porque não precisa de sustentação, tá bom? Ó, ele vai ficando assim, tá? Ó, então ela vai ficando com esse aspecto arredondadinho mesmo, tá? Ó, aqui fica assim, tá bom? E ela vai subindo assim. Então, eu vou fazer a minha aqui, ó, até o fim, assim mesmo, tá? Ó. Não tem muito segredo, é só isso aqui, tá bom? Ó, a gente vai fazendo ponto baixo centrado, fazendo até o final, tá? Nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo centrado, tá? Depois, a gente vai fazer ponto baixo, tá? E é isso.
só isso. Ponto baixo, ponto médio alto. Quando estiver fazendo ponto baixo. E não tem muito segredo. Ponto baixo, ponto médio alto, não. Desculpa. Ponto baixo, simples e ponto baixo duplo. O que deixa o cestinho com a ponta, com o bico, é o ponto duplo do ponto médio, do ponto baixo duplo. Então, a gente só vai fazer ponto baixo e ponto baixo duplo, tá bom? E aí ela vai ficando com aquele biquinho que vocês gostaram lá, tá? Mas não tem ponto médio alto, não. Nem ponto nenhum, nem ponto alto, nem ponto nenhum. Somente ponto baixo centrado mesmo, tá bom? O que muda é o ponto duplo. Ó, então, nós vamos fazendo aqui nossa primeira carreira em ponto baixo centrado, tá? Não precisa apertar para ela não ficar muito estruturada, sabe, esticada, não precisa. Não é o caso dos meus cestinhos aqui, não, porque os meus cestinhos são bem estruturadinhos, bem retinhos, mas essa daqui não é um cesto comum daqueles meus básicos, ele é um cestinho que não precisa tanto da estrutura aqui nessas primeiras carreiras, não. Ele vai estruturar a partir da terceira, tá? Porque aí a gente muda o ponto e ele estrutura a partir da terceira. Nós vamos chegando aqui no final da primeira carreira em ponto baixo centrado, tá bom? Então, ó, mais um ponto baixo centrado, ó, e mais um ponto baixo centrado. Acabou. Aí, aqui a gente vai cortar esse fio depois, tá bom? Ó, e a gente vai pra carreira de cima, ó, tá? A gente vai passar esse... Só não puxar muito, pra não ficar um trabalho muito junto aqui, muito puxado, ficar repuxando mesmo e não fica muito legal, não. Tá bom? Eu tenho o costume de deixar muito puxadinho, então eu fico me policiando mesmo. Senão ele fica muito puxadinho aí, não fica bom, tá bom? Ó, deixa eu dar uma rodadinha aqui, o pessoal sempre fala, por que você dá aquela rodada? Porque eu trago o fio do lado direito, então eu arrumo ele, só por isso. Então, o que a gente faz, ó? A gente deixa ele retinho, ó, e ele começa a estruturar agora. Ele é um cestinho mais arredondadinho, tá bom? Ó, tá bom? E aí, vamos fazer assim, cortar este fiozinho aqui já, ó. Pronto. Prontinho. Aí, aqui nós vamos partir para a segunda carreira, ok? Ó. Segunda carreira. Tá? Tô pensando aqui se eu fecho um pouquinho. Vou dar mais uma fechadinha nesse ponto, ele tá meio larguinho. Então, indo para a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo centrado, mais um ponto baixo centrado, ó. E assim você vai, tá? Fazendo ponto baixo centrado até fechar esta carreira. Então, é assim, ó. 3, e assim vai. Ainda não tá estruturadinha, ela vai estruturar agora, quando a gente finalizar essa carreira e também quando a gente fizer a terceira carreira, tá bom? Ó, ela não é um cestinho, ele não é um cestinho que precisa de muita estrutura, não. Então, fica tranquila,
se o seu aí tiver meio molinho, não tem problema, tá bom? Porque ele vai ficando assim mesmo. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio. Ó. Ok, olha só. Aí, aqui a gente vai sempre fazendo ponto baixo centrado, ó. E é isso que a gente vai até lá. Ó, tá? Eu vou parar um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. E arrumar, tá? Eu vou arrumar o pontinho. Então, o que que a gente faz de dica? A gente vai subindo e já vai arrumando, porque é igual massinha de modelar. O que que a gente faz? Deixa a base mais retinha, já arruma as carreiras retinhas, deixa ela mais arredondadinha, se precisar abrir, abre, ó. Então, a gente arruma os pontinhos, na verdade, ó, tá? É todo arrumadinho, ó, né? Ó, já deixa arrumadinho pra hora que vir a carreira de cima, esse já tá todo arrumadinho, tá bom? Olha só. E vai ficando assim, ó. Ó. Tá bom? Então, vamos fazendo aqui. Ó, mais um ponto baixo centrado. Mais um ponto baixo centrado. E assim vai até o final. Tá bom? Às vezes eu venho com o cestinho um pouquinho pra dentro aqui e acaba cortando um pouquinho do vídeo, mas não vai ficar prejudicado, não, fiquem tranquilos, eu não vou refazer, porque senão acaba me estendendo muito, vai ficando cansativo, ficar voltando e refazendo o vídeo do começo, mas não fica prejudicado. Tá bom? Porque esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube. Eu nunca fiz vídeo pro YouTube. Esse é o primeiro. E eu não tenho muita prática em gravar vídeos nessa posição, né? Eu tenho na horizontal, tenho prática de gravar na vertical. E aí a gente acaba cortando um pouquinho, mas não vai ficar prejudicado, fica tranquila. Fiquem tranquilos aí, tá bom? E é isso, ó, a gente vai aqui chegando já ao final daqui a pouco da nossa segunda carreira, tá bom? Já estamos quase lá, né, gente? Ó. Daqui a pouco, quando eu terminar essa carreira, eu mostro um pouquinho pra vocês como que ela ficou. Porque às vezes você vê assim, né, meio, né? E você também tá fazendo a sua, e você vê que fica meio molinha. A minha já tá começando a estruturar. Aqui no final da segunda carreira, já tá começando a estruturar aqui, tá? Então, ela começa a estruturar agora, ao final da segunda carreira, começo da terceira.
porque, como eu falei, não tem muita necessidade, né? É um porta-joias, né? Então, ó, arruma aqui, ó, tá? Já arruma aqui, tem que ir arrumando aí, tá? Se o seu ponto abre, você já fecha aqui, ó. Se ele fecha, como é o caso do meu, ele fecha, eu abro um pouquinho, já arruma aí tudo bonitinho, tá? Ó, não tem muito segredo, eu já tinha arrumado até aqui pra cá, já ficou bom. Aí você já deixa mais redondinho, já deixa mais bonitinho. Olha só que graça, ó. Tá vendo? Ó. E vai ficando assim, redondinha. Agora, vamos partir para a terceira carreira. Tá? Deixa pra cá. Vamos lá. A gente vai fazer o fechamento da segunda para a terceira carreira, ó. Que nada mais é do que colocar o fio para trás, para dentro e trazer esse fio pra fora. Aí a gente dá aqui, ó, a gente faz o nosso primeiro ponto da carreira de cima, tá bom? Então, olha só, você vai fazer aqui mais uma carreira, ela já estruturou, a minha já tá estruturadinha. Não deixar muito apertado, tá bom? Porque não tem necessidade, não é o apertar que vai estruturar, é a firmeza, com certeza é a firmeza, é a tensão da mão. O que estrutura, no meu caso, cada crocheteira tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas no meu caso, o que estrutura o trabalho, a peça, no resultado final, porque às vezes no começo tá mole, não foi, mas nesse caso aqui dessa peça é isso que acontece, porque é uma peça como é um porta-joias, ela não precisa ser tão estruturadíssima não, né? Então no meu caso o que estrutura com certeza é a tensão da mão, tensão e a atenção também. Atenção, você ficar olhando, né, para ver se um ponto tá quase mais ou menos do tamanho do outro, para equilibrar. Você vai equilibrando os pontos, as laçadas, ó, né, as puxadas, se equilibra. Ó, esse, por exemplo, ficou muito pequeno. Então, eu vou refazer esse ponto para ficar do mesmo tamanho dos outros, tá bom? Ó, a gente vai, ó, ele ficou pequenininho, ficou repuxando, né, meio... E aí, ele vai abrindo de baixo, se puxar demais, ó. E aí, é isso, não deixar... Não apertar para não afunilar. Ó, esse também ficou pequeno aqui, a laçadinha. Ó, não precisa ser pequena não, tá bom? Ó, sempre pra cima, ó. Tá? Não deixar apertado para não afunilar e não deixar largo, laceado demais, para não abaloar. Abaloar é ficar em forma de balão, um balãozinho. O cesto conforme... A gente termina um cesto e aí a gente fala, ficou tão lindo, aí passa um tempo, você entrega para cliente, passa um tempo, ela te liga.
Nossa, o cesto ficou abaloadinho, porque ele vai, se ele não tiver a estrutura necessária, ele vai caindo conforme a criança, se for um cesto de brincar, né, de brinquedos ou de roupinha suja e tal, ele vai, com o tempo, né, com o passar do tempo, ele vai caindo, os pontos vão laceando e ele vai ficando abaloado. Então, é importante também a gente ter isso, né? A tensão da mão vai estruturar o cesto para sempre, até a vida útil daquele cesto. Vai ser estruturadinho. No caso desse aqui, esse porta-joias, o que estrutura ele são as últimas carreiras. Essa última carreira de ponto baixo centrado e as últimas carreiras de ponto baixo que eu vou fazer a seguir. Então, nós chegamos aqui no nosso último pontinho, ó. Então, acabaram as carreiras e os pontos em ponto baixo centrado. Então, a gente vai esperar para fechar, porque aqui é tem uma diferençazinha. A gente vai primeiramente arrumar, ó, tá bom? Vamos arrumar esses pontos, o que precisar, né, ó. O que você precisa arrumar aí, você já arruma, tá bom, ó. Os meus pontos, as minhas carreiras, eles ficam todas retinhas, porque eu reviso. Isso chama revisar. A gente vem, faz a revisão dos pontos, olha a diferença, ó. Ele fica um ponto bonitinho e olha esse que não foi arrumadinho. Ele vai ficando meio, ó, por ser um cestinho mais abertinho, eu deixo ele mais frouxinho. E aí ele precisa a gente dar uma arrumadinha. Então, ó, arrumou, ó, tá vendo? Ó, olha, bonitinho, trabalho bem feito, certo? Arrumou, e é isso. Aqui a gente tá com o nosso cestinho em ponto baixo centrado e acabou. Agora, nós vamos subir em ponto baixo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar daqui. Não vamos cortar o fio, mas a gente vai mudar o ponto aqui mesmo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? É muito importante agora prestar bastante atenção, porque a gente vai colocar a agulha num lugar diferente daquele que a gente já tinha colocado, tá bom? Então, a gente vai mudar do ponto baixo centrado para o ponto baixo. E essa carreira de ponto baixo a seguir, ela é uma carreira toda em ponto simples, não tem aumento, não tem pontos duplos nenhum, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o acabamento normalmente, ó, como a gente faz até aqui. Aqui existe uma diferença. Ao invés da gente colocar no meio do ponto, a gente não vai colocar no